Olá pessoal, mais uma vez aqui no Fala Juliano, e hoje a gente vai estar gravando para o podcast e também no YouTube, para a gente ter mais visualizações, para vocês acessar e também para eu informar em outros canais diferentes para que todo mundo tenha acesso a algumas coisas que eu venho falando sobre política, cultura, atualidades, sobre Portugal. A grande questão aqui é Portugal. E eu não poderia deixar de falar sobre arrendamento. Falando sobre Portugal, uma coisa que todo mundo fala, comenta, e quem está vindo para Portugal tem uma maior dúvida. Eu mesmo, na época que eu vim, foi uma questão muito complicada, porque você não sabe o que é que você está, vai acontecer, você não sabe como é que vai estar Portugal, você ainda está no Brasil, então você ainda está em outro lugar, e isso gera uma ansiedade, gera questões, você às vezes não tem ninguém, não conhece ninguém, como eu também não conhecia ninguém aqui, um outro amigo, e eu perguntava, você sabe algum arrendamento aí? E as pessoas mandam você entrar em vários grupos, muitos grupos, e esses grupos vendendo todo tipo de conteúdo, vendendo arrendamento e pedindo valores antes do tempo. Imagine, você está no Brasil, querendo vir para Portugal, e está lá uma pessoa, você quer arrendar um T1, um T2, um quarto, manda tal valor para eu segurar, manda tal valor para eu fechar o arrendamento com o senhorio. E você fica meio, isso é golpe, a gente sabe que muitos são golpes, e isso é muito complicado, muito ruim. Às vezes está chegando o dia da sua viagem, você ainda só está só com a hospedagem, que é ali o requisito básico para você entrar em Portugal, e você fica desesperado, você fica chateado, você fica desmotivado, às vezes você acha que vai dar errado, porque realmente arrendamento, para quem está planejando a imigração, para quem está planejando vir para Portugal, o arrendamento, que é o aluguel, né, é a questão mais complicada de todas, de todas. Às vezes não é você ter que conseguir o dinheiro em euro, às vezes não é você nem o trabalho, para falar a verdade. Aqui em Portugal, entre arrendamento e trabalho, o pior de você ter que organizar, administrar isso melhor e fazer isso é o arrendamento. O trabalho, quando você chega aqui, você entra nos sites, você não precisa pagar nada, você não precisa fazer nada, só você chega lá, vai para a entrevista, se tiver documentação, leva, e, enfim, você consegue. Mas o arrendamento não. O arrendamento realmente é o bicho de sete cabeças, é o monstro, é o pesadelo de todo imigrante que vem para Portugal. Por quê? Porque está muito caro, porque está muito difícil de conseguir, porque tem essa questão de aonde eu vou ter um arrendamento que eu consigo barato é diferente de onde eu consigo emprego. Eu consigo arrendamento, mas às vezes está distante dos centros comerciais, das empresas, das indústrias. Aqui em Lisboa, o arrendamento no centro de Lisboa, na grande Lisboa, é um absurdo de caro, mas você trabalha em Lisboa, então você tem que arrendar em outros lugares, às vezes 2 horas, 1 hora e meia, quase 3 horas de transporte. Então, assim, arrendamento é o terceiro episódio que eu venho trazer aqui do nosso podcast, do nosso canal Fala Juliano, porque é um assunto muito importante. O primeiro foi documentação, esse segundo é arrendamento. O que é que acontece? A questão do arrendamento, uns falam uma coisa, outros falam outra, outros falam que aumentou por causa da inflação, aumentou por causa dos turistas, aumentou por causa dos imigrantes. Todo mundo fala uma coisa, cada vez você vai ver uma informação diferente. Uma informação que eu sempre escuto é que na época da pandemia, antes da pandemia, uns anos antes da pandemia era mais barato, no geral, Portugal como geral, e depois da pandemia deu um boom e foi lá para cima e hoje está muito caro. Durante a pandemia, todo mundo sabe,
muitas pessoas foram colocadas para trabalhar em home office, trabalhar em casa através do computador. E aí o que aconteceu? Muita gente que saiu da Europa, de outros países, porque Portugal tem um clima agradável comparado a outros países que são muito mais frios daqui da Europa. E Portugal tem praia, é um ambiente turístico, de turismo, um ambiente agradável, vieram para Portugal. Só que eles vieram para Portugal com um trabalho com a condição de renda bem melhor do que os próprios portugueses ou das próprias pessoas que moram aqui em Portugal. E aí, um arrendamento que era 300 euros, uma pessoa ia lá e pagava. Está vindo da Suíça, está vindo da Alemanha, que ganha quase 3 mil euros, ia lá e pagava. Aí a pessoa via que aquele arrendamento estava barato para aquele tipo de pessoa, aumentava para 400, para 500, e assim foi aumentando. E os turistas e as pessoas que estavam vindo para Portugal continuavam pagando, não importava o valor. Aí começaram a colocar, pedir renda, 2 rendas, 3 rendas, 4 rendas, 12 rendas. As pessoas iam lá, pagavam porque queria vir para Portugal e estava com dinheiro e conseguia pagar. E até hoje está assim. A questão hoje de Portugal, levando em contexto essa questão que aconteceu durante a pandemia e que está se estendendo até hoje, é que alguns turistas vêm, principalmente no verão, vêm para Portugal e quer arrendar uma casa, um T2, que é 2 quartos, sala de 2 quartos, ou um T3, ou um T1, seja lá, arrendar uma casa, um apartamento, uma casa em algum lugar. A gente chama aqui de senhorio, né, que é o proprietário. Chega e fala, não, eu quero uma renda e mais 3 calções, 4 calção, que é um valor a mais. A pessoa vai lá e paga. Qual é a questão? Eu que sou turista, eu que sou imigrante, eu que sou lascado, né? Porque eu vim para cá só com o dinheiro que eu tinha guardado, não vou ter isso de forma nenhuma. Não vou ter 2, 3, 4 calção para competir com uma pessoa que mora na Europa, ou que mora nos Estados Unidos, ou que mora na Inglaterra, que ganha em dólar, que ganha em libra, ou que já ganha em euro, mas 2, 3 vezes o valor que se ganha aqui em Portugal. Uma pessoa dessa, com certeza, vai conseguir pagar o arrendamento tranquilo. Só que aí os imigrantes não. Os imigrantes não conseguem pagar esses valores, principalmente em zonas no centro da grande região de Lisboa, no centro de Porto, de Braga, de Guimarães, de Leiria e outros lugares do Algarve ali, do sul da região sul de Lisboa, não vai conseguir pagar esses valores que são colocados. E aí o que tem que acontecer? Começa esses imigrantes ir para as regiões mais periféricas, né, para poder buscar um arrendamento um pouco mais barato para poder viver aqui em Portugal, seja em Porto, que está muito parecido com Lisboa, seja aqui em Lisboa, seja em Guimarães, que é uma cidade movimentada, Braga também, que é uma cidade movimentada, ou Setúbal também, que é uma cidade bem movimentada. Mas eu vou me atentar um pouco sobre aqui Lisboa, que fica sempre aquela dúvida, para onde eu vou? Vou para o interior, vou para o norte, vou para o sul ou vou para Lisboa? Eu tive essa dúvida, até então, quando eu vim para Portugal, era para eu vir para o norte de Portugal. É uma zona mais de interior, mais tranquila, tem trabalho na mesma, eu já tinha alguns planos ali, mas consegui uma pessoa, um arrendamento aqui em Lisboa, vim direto para Lisboa e aqui estou, aqui desde quando eu vim em outubro de 2023. A questão é, o norte de Portugal, seja ali Braga, seja Guimarães, seja qualquer outra cidade, estou falando essas que são as maiores, mais movimentadas, seja Porto, seja Viseu, seja Leiria, né, que já está quase chegando ali no centro. É interior,
você consegue um arrendamento um pouquinho mais barato do que a Grande Lisboa, e aí eu vou chegar na Grande Lisboa e falar. Entretanto, você tem alguns pormenores, você tem alguns problemas que você precisa resolver. O norte, ele ainda consegue ter um custo de vida um pouco mais barato que Lisboa e arrendamentos um custo bem mais em conta. Em compensação, você precisa de um transporte, e nisso carro. As distâncias que vocês vão percorrer não são grandes, mas precisa de um carro. Por quê? Não é que não tenha transporte, tem transporte público. A questão é que o transporte público de lá passa em uma hora, em 2 final de semana, feriado, vai passar em intervalo de 2, 3 horas. E para quem trabalha, tem hora de chegar no trabalho ou não quer ficar perdendo esse tempo, é quase impossível. Tem dias que não tem transporte, às vezes domingo e feriado não tem um transporte, então fica muito restrito para você trabalhar. Então o caso é você ter uma moto ou você ter um carro para se movimentar. Mas aí você está vindo com o dinheiro contado, não tem como comprar o carro, não tem como comprar a moto. Vai ter que arranjar um emprego perto de casa ou perto de algum lugar, numa zona rural, enfim, vai ter que dar seu jeito na mesma. Então, você vai ter que compensar se você vai pagar mais barato no arrendamento ou se você vai ter essa logística para se deslocar e se movimentar. Aqui em Lisboa, na região, o mercado você vai andando, porque em cada localidade aqui, cada rua, tem um mercadinho que dá para você ir como fazer suas compras, posto de gasolina. Já dependendo do lugar que você for para o norte, ou algumas regiões do interior, perto da Espanha ali, você não vai ter essa facilidade de ir andando e voltar para alguns lugares. Então você precisa prestar muita atenção. Uma coisa que eu fazia e eu recomendo muito é você, estou indo para Portugal, consegui um arrendamento em Castelo Branco, em Beja, em algum lugar. O que é que eu vou fazer? Abro ali no Google e vou naquela região ver como é que é, se tem mercado perto, se tem ponto de paragem de autocarro, que a gente chama de ponto de ônibus, como é que é o bairro, a freguesia, como é que é essa questão de deslocamento, precisa ver isso antes. Tem um canal de YouTube que eu assisti que essa dona do canal do YouTube, ela disse que passou um perrengue porque ela conseguiu arrendamento, pagou arrendamento caro, mas conseguiu, né? Porque estava naquele desespero, às vezes a gente paga o primeiro que a gente acha. E ela não olhou nada disso, não olhou deslocamento, não olhou nada. Quando ela chegou, que ela foi pegar, foi até a casa era uma distância muito grande de estrada de chão, era como se fosse dentro de uma roça, de um sítio, de uma zona rural, e lá não tinha nada. Então, para ir para a cidade não dava para ir a pé, tinha que ir e voltar de carro, e eles não tinham carro. E desistiram do arrendamento, mas as pessoas que arrendaram ficaram com uma parte do arrendamento, porque era como se fosse assim, você arrendou, você não pode desistir enquanto não tem o tempo ali. Enfim, eles perderam dinheiro e tiveram dor de cabeça. Então eu recomendo muito você ir para o Google, abrir ali, olhar, se for o caso, bota no Google no formato satélite para ver como é que é a rua, a distância, se tem Pingo Doce, Auchan, Continente, Mercadinho do Indiano. Tem que ter alguma coisa perto que dê para comprar pelo menos uma água, uma comida para o dia a dia, um material de limpeza, enfim. Então precisa saber sobre arrendamento, quem vai para o interior, quem vai estar determinado mesmo para o interior, para o norte, pesquisa bem mesmo antes de ir, porque depois de ir, depois de arrendado, vai ter que sair de se desdobrando para dar conta. Mas tem muita gente também que se deu super bem, foi para o interior, foi para o norte ou para o sul, ou aqui mesmo em Lisboa,
conseguir um trabalho rápido, perto de casa, vai andando, volta andando, não tem dor de cabeça nenhuma, tem mercado, tem tudo perto. Tem casos e casos em Portugal. Tem casos que pessoas que deram super certos com arrendamento, tem pessoas que tiveram uma sorte, o Deus abençoando assim, que chegou, pegou uma casa baratinha, um T2 por 350, 200 euros, um T3 por 500 euros, 400 euros, uma quinta, com quintal, com área, res de chão, que a gente chama, ou térreo, e tá super bem, não quer sair mais nunca daquele lugar ali. Mas tem gente que está ralando aí, se deu muito mal e está se dando muito mal de estar pagando valores altos num T1 aqui que é um quarto. O T1 na verdade é sala, quarto, cozinha e banheiro, e um T0 é só cozinha, quarto e banheiro, que chama casa de banho. Tá pagando aí em T0 e T1 500, 600, 700, 800, 900 euros. T1 aí até de 1.000 euros você acha aqui em Lisboa. T2 também, 700, 800, 900, 1.000, 1.200, T2, até 1.200 você acha. Então, tem pessoas, e às vezes um local que não é muito bom, tem prédios aqui que é terceiro, quarto andar e não tem elevador, e você tem que, porque o valor está baixo, então você tem que subir e descer, enfim. Fora que tem a questão da distância, que é outra questão também que eu vou entrar quando eu falar aqui de Lisboa. O que é que acontece? A questão dos valores está mesmo muito caro. Então, teve essa questão da pandemia, teve essa questão depois da pandemia, como é que ficou isso, e as pessoas estão conseguindo pagar. A gente trabalha, tem que pagar. Às vezes, muitas pessoas que eu conheço aqui, colegas, né, se conhecem ou vêm do Brasil assim, pega um T2, pega um T3, dois, três colegas, dois irmãos, familiares, e cada um fica com um quarto e todo mundo divide ali o valor e consegue pagar. É uma situação que é o mais próximo de algo que está dando certo, mas quando é uma pessoa só, não consegue pagar um T0, um T1, sozinho, ganhando o valor de um salário mínimo, um pouquinho mais salário mínimo, mesmo assim não consegue pagar sozinho um arrendamento. Porque os valores aqui em Lisboa e Porto, Braga e Guimarães mais ou menos, mas no norte uma pessoa só ainda consegue se virar dependendo de onde for. Mas na maioria dos casos, uma pessoa só não consegue. Aí quem vem casal consegue, porque as duas pessoas trabalham. Quem vem família, são duas, três pessoas, quatro pessoas que trabalham, consegue também. E assim vai. Por quê? A diferença entre o interior de Portugal e Lisboa é muito grande. Por que essa diferença é muito grande? Porque Lisboa ela é uma região bem concentrada de pessoas. A grande Lisboa é um centro que tudo gera ali, principalmente restaurantes, hotéis, turismo, indústria, logística, tudo tem na Grande Lisboa. Mas você tem também a região metropolitana de Lisboa, que também tem tudo isso. Tem mercados, hotéis, turismo, logística, indústrias, fábricas, que você consegue emprego também. Só que umas pessoas trabalham em Lisboa e moram nessas regiões, da região metropolitana, e outras conseguem trabalhar e morar nessa própria região metropolitana de Lisboa. Essa região metropolitana, eu posso colocar ali Setúbal, né, que está ali depois do Rio Tejo, e tem algumas localidades ali perto de Santarém, que algumas pessoas moram lá, mas também é bem distante. A questão aqui é, nessas regiões, as regiões que eu conheço eu vou poder citar. A linha de Sintra, que tem o comboio de Sintra, tem alguns transportes.
ali indo para Alentejo, Alentejo ou Vila Franca de Xira. Vou botar ali até Vila Franca de Xira porque eu já fui lá. Você tem também a linha de Cascais, que é outra região, e aqui a linha de Setúbal, que tem alguns transportes que eu já fui também. Então ali você tem um transporte da Fertagos, que você passa por Pragal, Corroios, Amora, vou citar alguns que eu me lembro agora, Coina, Pinhal Novo e assim até chegar em Setúbal. Quem trabalha em Lisboa, como eu trabalho em Lisboa, quem mora em Setúbal já é bem distante, mas tem gente que faz isso. É uma distância muito grande, só tem um transporte, e às vezes esse transporte tem horário para terminar. Mas tem gente que faz, por quê? Você mora em uma região que o valor é mais barato e trabalha aonde você conseguiu um emprego que paga um pouquinho melhor. A questão de Lisboa é que paga um pouquinho melhor, não é muito, é só um pouquinho. Nem sempre compensa esse pouquinho, porque o transporte vai te dar muito mais dor de cabeça. Quem mora em Sintra também é uma região muito populosa, a linha de Sintra, muita gente mora lá e também trabalha em Lisboa, Cascais igual e assim por diante. Essas regiões que eu estou falando são regiões que como eu falei, são regiões metropolitanas, mais periféricas, que você consegue ter um custo de vida um pouquinho mais barato e um arrendamento um pouquinho mais barato do que a Grande Lisboa e consegue pagar para você conciliar o seu trabalho, a sua renda e conseguir pagar suas contas e viver um pouco melhor, entendeu? Que é realmente a realidade daqui de Portugal, não é, eu vejo muita gente falar assim, vou guardar dinheiro. Não guarda dinheiro não. O grande vilão de você não guardar dinheiro aqui em Portugal, com certeza, é o arrendamento. E sem sombra de dúvida, pode perguntar a qualquer pessoa aí de qualquer lugar que veio, pelo menos aqui de Lisboa, aqui da região, em muitos lugares que eu conheço, o arrendamento está disparado o seu maior gasto do que você ganha. Então, assim, o transporte. Transporte é caro? Não é caro. No meu caso, eu pago 40 euros e ando o mês todo, vou para tudo que é lugar, que é Lisboa e a região metropolitana de Lisboa. Em relação a isso, não é um problema. A questão do transporte aqui, tem transporte? Tem. Eu consigo ter transporte, por exemplo, eu venho de barco. Eu consigo ir para o trabalho e voltar para o trabalho alguns horários. O meu trabalho é de turno e eu não consigo ir todos os turnos porque não tem transporte. Nesse caso, eu teria que ter um carro ou uma moto. Minha moto não dá para ir porque uma scooter PCX, ela não aguenta andar 1h10 de moto, porque ela anda também a 80 por hora. Não dá para ir daqui, já fiz esse teste, não dá para ir daqui até Lisboa. Quem vai de carro gasta 30, 40 minutos. Porém, o que você ganha de transporte não é o suficiente para pagar o que você gasta de combustível, postagem e o que precisar de manutenção do carro nesse transporte. É como se você estivesse pagando para trabalhar. Então não vale a pena, isso daí muitas pessoas já me falaram e eu já questionei, já perguntei a muitas outras pessoas, às vezes, dependendo do lugar que você more, se for lá em Sintra, se for em Sesimbra, se for em Setúbal, se for em Faro, se for em Santarém, para sair de lá, para vir para Lisboa trabalhar e voltar de carro, tem colega meus que paga 300 euros só de combustível todo mês. Então, assim, ele ganha 75 de transporte e paga 300. Então, está pagando para trabalhar. Então, nem sempre é vantagem. Você tem ali o conforto, né? O deslocamento, às vezes é bem menor. De transporte, eu gasto 1h30, 2, dependendo do dia, até quase 3 horas para chegar em casa. Mas se eu viesse de carro, eu gastaria 30 a 50 minutos. Entendeu? Tem essa diferença.
Por quê? Foi o lugar onde eu consegui o arrendamento um pouquinho mais barato, que desse para eu pagar e conciliar com minha renda e que eu não usasse muito do meu salário só para arrendamento, que aí não ia valer a pena mesmo. Então, assim, arrendamento, você tem que ter muito cuidado. Os grupos de WhatsApp aqui são muitos, grupo de WhatsApp, grupo de Facebook, são milhares, que você entra e está ali postando a mesma coisa. Muitos deles são golpes, um golpe mesmo. E não estou falando golpe de tudo que é nacionalidade. Tá ali, você vai falando e você vai descobrindo que é de nacionalidade tal, que é brasileiro, que é angolano, que é português e assim vai. Entendeu? São pessoas que estão realmente abusando, são pessoas que estão tirando proveito desses imigrantes, tirando proveito dos imigrantes que não têm conhecimento, que não têm uma pessoa para ajudar, para orientar, nesse primeiro momento que estão vindo para Portugal. Quando vão oferece valores exorbitantes, de você pegar um T1 por 900 euros. Poxa, a pessoa paga o primeiro mês, aí vai ter que arranjar um emprego para ganhar 1.000 euros, vamos dizer assim, e vai pagar 900 euros no arrendamento. Como é que é isso? Entendeu? Pessoas aqui estão cobrando em um quarto pequeno para uma pessoa, com uma cama, cobrando 400 euros, 500 euros. É um absurdo. Aí quando você acha, o mais barato que você vai achar são quartos coletivos de 4 camas. 4 camas é o mínimo. 6 camas, 8 camas, assim por diante, igual os indianos moram, para pagar 200 euros, 220, 250 em uma cama. Então, sai mais barato para quem é uma pessoa. Se você é uma pessoa, está vindo para Portugal, você é um homem, uma mulher, está vindo sozinho, não quer gastar muito e consegue viver com outras pessoas, consegue viver bem com várias pessoas junto, tranquilo, é um 250 euros dá para você pagar, e 300 euros dá para você pagar um quarto aí coletivo ou individual, e você vai viver tranquilo, vai viver bem, porque esse valor não vai passar muito do que você estaria pagando com o seu salário. Vai dar até para você juntar um dinheiro caso você ganhe acima, ali 1.000 euros ou um pouco acima de 1.000 euros. Mas a questão é, você vai viver com várias pessoas junto, entrando e saindo do quarto, às vezes pessoas de outras nacionalidades, ou quando é todo mundo brasileiro, de vários lugares do Brasil, de Minas, do Norte, do Sul, e aqui você vê gente de tudo que é lugar do Brasil. Então, assim, você tem que saber aonde é que você está entrando. Tem muita gente que vem e volta para o Brasil por causa disso, porque não consegue dar conta dessas mudanças e dessas coisas que você vai ter que passar por causa de arrendamento. Você vai tendo que se adaptar 24 horas, todo dia uma adaptação, todo dia um perrengue, todo dia uma questão. Então, arrendamento aqui é uma peça-chave que você precisa atentar, se possível, buscar alguém. Eu acho que a solução para arrendamento hoje, quem é brasileiro ou quem é de outra nacionalidade e está vindo para Portugal, procure outra pessoa, procure uma pessoa que já está aqui, que possa te ajudar, que possa assim ir em um lugar, buscar um arrendamento, te dizer, te orientar. Se você for entrar nos grupos de WhatsApp, entre só para prestar atenção, só para olhar o que eles estão dizendo, como é que é o lugar, para buscar informação. Às vezes vale muito a pena. Você entra ali no grupo, a pessoa posta T2 em Viseu por tal valor, na rua tal, endereço tal. Você vai lá no Google, bota ali a rua, bota se tem algum lugar próximo, se o lugar é bom, se o lugar é ruim, e aí por diante você entra em contato com essa pessoa e tenta ver, negociar,
Negociar que eu digo assim, se essa pessoa vai arrendar depois de você estar aqui em Portugal. E mesmo assim não confie. Se você vai arrendar, fechar, né, um arrendamento ainda no Brasil ou quando chegar aqui, tenha sempre um plano B. Porque você pode arrendar, quando chegar aqui, esse lugar não está mais disponível, ou essa pessoa já mudar o valor, ou tiver qualquer um problema. Entendeu? O mais indicado é, tá vindo para Portugal, pega ali 15 dias, pega uma semana de um hotel, de uma pousada, que esse tempo é o tempo. Se você não conhece ninguém, se você não conheceu a Juliana, eu estou certo que eu estou indo para Lisboa, te indico. Pega uma hospedagem, uma pousada, algum lugar, uma semana, ou se for o caso, até 15 dias, porque esse tempo vai te dar condições de você já estando aqui. Ah, vi um anúncio ali, tá arrendando um quarto, uma casa em Corroios. Com esses 15 dias que você tem, com essa semana que você tem, dá para você ir lá, tirar um dia, olhar como é que eu chego lá, se a casa existe mesmo, se eu vou falar direto com o senhorio, a pessoa que está arrendando a casa ou o quarto, e aí sim eu poder ver se vai ser bom. Ou então, às vezes, você conseguiu um emprego, no meu caso, eu consegui um emprego no centro de Lisboa. Se eu pudesse, eu tinha tentado, eu até tentei, mas os valores não davam certo. Mas você arranjou emprego ali no centro de Lisboa. Procura alguns lugares nesses 15 dias que você tem, ou nessa uma semana, perto da onde você vai trabalhar. Ou o contrário. Aí eu consegui arrendar uma casa, vou dizer um lugar, no Rio de Mouro. Se eu não me engano é para a linha de Sintra. Consegui lá uma casa lá. Vou tentar conseguir um emprego naquela região de Sintra ou que pegue o transporte de Sintra. Por exemplo, se eu conseguir um emprego ali perto da região da Estação do Oriente, mas moro no Rio de Mouro, na linha de Sintra, eu sei que eu vou ter transporte. Agora, eu moro no Rio de Mouro e consegui um emprego em Pinhal Novo, consegui um emprego na Baixa da Banheira. Vai ser um deslocamento totalmente contramão. E aí você vai ter uma dor de cabeça gigante. Então são essas questões que arrendamento hoje em Portugal precisa ter muita atenção, precisa ter um cuidado muito grande. E ter tranquilidade. Ter tranquilidade, paciência, ser uma coisa ali bem tranquilo mesmo, saber que você está indo para testar, saber que você está indo, não é, vou alugar ali aquele lugar, arrendar, e eu não quero sair dali para alugar mais nenhum. Não, não tem isso não. Você tem que vir ciente que eu vou arrendar ali, passo um mês, 2 meses, vejo como é que tá, se eu conseguir emprego, se eu não conseguir. Consegui um emprego, mas é em outra região totalmente diferente. Então eu vou precisar me mudar para arrendar em um lugar mais perto do meu trabalho. E assim por diante. Achei um lugar excelente para morar, mas com muitos problemas, a casa com problema, discussões, brigas e não está dando certo. Então você vai ter que ir procurar outro lugar. Tô achando, só tô conseguindo um lugar caro, muito caro, e vai me apertar muito, mas é o que você conseguiu e você já está às vezes com a passagem comprada, com tudo comprado, não tem problema, vem. Se você já está com tudo certo, o visto de trabalho, ou se você já está com tudo para vir e só conseguiu aquele lugar. Às vezes é melhor vir, arrenda aquele lugar, entendeu? Quando você chegar aqui ou antes, seja como for, e depois rapidamente tentar ir para outro lugar, porque isso daí não tem problema nenhum. Uma coisa que eu aprendi desde quando eu vim para Portugal é que quando você chega aqui em Portugal as coisas ficam mais fáceis.
Não é que as coisas é passe de mágica, é magia e tudo fica mais bonito, mais simples. Não. Você começa a aprender e começa a entender como é que é o funcionamento das coisas. Você pega a senha das coisas, entendeu? Então você começa a ver aonde é lugar melhor de transporte, onde não é tão bom o transporte, aonde eu consigo arrendar mais barato, mais caro, entendeu? Onde tem mais regras. Tem lugar que as regras para arrendamento, principalmente ali na região de Lisboa, são absurdas. Você tem que ter fiador, você tem que ter dois, três calção, você tem que ter renda, você tem que ter contrato de trabalho, você tem que ter recibo, você tem que ter documentação, autorização de residência, você tem que ter várias coisas para poder arrendar aquele lugar. Então, nem todo mundo que está chegando de imediato em Portugal consegue isso. Um contrato bom, recibo, autorização de residência muito menos, porque isso está demorando quase 2 anos, ainda está assim. Então isso tudo vai dificultando e vai jogando você para onde não pede nada disso, que são justamente essas regiões mais afastadas, mais periféricas, consecutivamente mais distante da onde você pode arranjar um emprego. Quem está indo para o norte pega frio, muito frio. Se você é do Nordeste, se você é dali de uma região que não pega frio, não está acostumado com frio, que você não está disposto a isso, é uma questão a se ponderar. Porque se você vai para o norte ali, dependendo de Serra da Estrela mesmo, que neva, e outros lugares que neva aqui em Portugal, você vai passar frio o ano todo, vai ter um emprego, vai ter sua casa, com valor baixinho. Mas a recompensação vai ser uma vida bem mais tranquila e mais pacata. E, nesse sentido, precisa olhar o arrendamento. É muito melhor olhar o arrendamento quando já está aqui em Portugal. Isso é uma regra também que eu acho essencial dizer, não se desespere ainda estando no Brasil. Venha bem equipado, venha preparado financeiramente para ter essas mudanças. Se você, mesmo que você não queira, a maioria das pessoas que eu conheço, mesmo casal, vem para casal só, 2 pessoas, 2 adultos, que é diferente casais com filhos, que aí eu vou falar também. Quando é casal sem filho, vem e normalmente vem primeiro para o quarto de casal, que aqui se arrenda muito. Mas também está muito caro, 500, 600, 650, em um quarto de casal aqui em Portugal. Não estou falando no centro de Lisboa, não. Nessas regiões mais afastadas. Mas ainda sai mais barato do que arrendar uma casa. Então, essas opções do quarto, às vezes, nesse início é viável. É viável, não tem jeito, mesmo que você não goste, mesmo que você não queira, mas venha pensando nessa opção de quarto. Vai sair um pouco mais barato, você não vai usar seu dinheiro todo que você guardou, dá tempo de você começar a trabalhar, ver quanto é que você vai ganhar, você e seu companheiro, sua companheira, e aí você se organizar um pouco mais, perceber como é que é esse funcionamento de arrendamento em Portugal, e aí você partir para uma casa, que aí foi o que eu fiz. Mas os 2 primeiros lugares que eu fiquei foi quarto de casal, que não foi muito bom. Mas tem muita gente que dá certo e vive por muito tempo. Tem casas aqui em Portugal que ela funciona uma casa com vários quartos de casais. Então não mora nenhum senhorio na casa, mora só as pessoas que arrendaram, mas são 3, 4 quartos de casais. Com filho o arrendamento é mais difícil. A maioria dos quartos e a maioria dos lugares não aceita arrendar quarto para casais com filhos. Um filho é difícil, 2 filhos é mais difícil ainda, 3 filhos é mais complicado ainda.
Porque é um quarto, é um quadrado que você tem uma cama de casal e só, e um guarda-roupa. Nem sempre, às vezes não cabe nem o guarda-roupa, é só a cama. Tem uns que é um pouquinho maior, bem confortável, tem quartos até com suíte. Aí você acha que consegue achar, mas é muito difícil. Imagine você achar um quarto de casal para ter ainda mais 2 camas de solteiro para seus filhos. Então isso é muito complicado. E aí as pessoas têm que vir bem preparado, por isso que muitas vão para o norte, porque no norte é justamente onde você consegue um T2, que é 2 quartos, ou uma sala que vira quarto, normalmente acontece isso, para você colocar seus filhos e pagar em torno de 400, 500 euros, e 2 pessoas trabalhando conseguem viver. Mas aqui em Lisboa é muito difícil, e achar um T2 por menos de 800 já está quase impossível. 900 já está quase impossível. E 900 euros é muito difícil pagar. Por exemplo, 2 pessoas trabalhando, cada um vai pagar 400 euros. E você pode falar assim, eu ganho 1.000, ganho 1.000 não, que ganhar 1.000 euros aqui em Portugal não é a maioria não. Ganhar 1.000 euros aqui em Portugal é uma pequena parte. Acima de 1.000 é a minoria ganha esse valor. A maioria, principalmente imigrantes, ganha 900, 800 euros aqui em Lisboa. Mas enfim, pode ser que algumas pessoas vão comentar até que ganha mais. Mas cada um, eu estou falando da maioria, não estou falando de um ou outro não. Então assim, a pessoa vai falar, Juliano, eu pagar 400 do meu companheiro, da minha companheira, tá tudo bem. Nem sempre. As contas apertam, você ainda tem despesa com filhos, tem despesa de casa, comprar móveis, que nem toda casa aqui tem um ponto bom e um ponto ruim. Tem casas que você arrenda que vem com tudo. Tem casas que não vem com nada. Então tem essas questões, entendeu? Então você comprar às vezes as coisas não é tão barato assim. Então tem que ter muito paciência. Não digo nem observar, mas paciência, porque tem coisas que às vezes não tem jeito. Você precisa aceitar e ter paciência que as coisas vão mudando com o tempo e as coisas vão acontecendo. Tem um vídeo nas redes sociais aí de uma deputada do Bloco de Esquerda. Estou começando a gostar dela, por sinal, não vou falar o nome dela ainda, mas ela foi e falou, porque o governo tinha lançado tipo um documento falando que os jovens conseguiriam casas naquele valor. E ela foi lá, foi para os sites mais indicados daqui de Portugal, um deles é o Idealista, e falou, vocês botaram aqui, tipo assim, T1 de 400 euros. Não existe T1 de 400 euros. T1 em Portugal, em Lisboa, é de 800 para cima, 600, 700, 800 para cima. O governo botou lá T2 de 500 euros. Não existe T2 de 500 euros. T2 é 900, é 800, 900, 1.000 euros. E ela mostrou lá, e esse vídeo eu gosto muito. Por isso que eu dou muito ponto a ela, da forma que ela fala. Porque a realidade daqui em Portugal é totalmente diferente do que às vezes os social medias falam aí. Vem aqui. Tem muito social media que arrenda imóveis, fica sublocando e ganhando em cima dos imóveis. Tem muito social media aí, Instagram, YouTube aí, que fica, eu consigo um valor para você. Às vezes a pessoa não conhece, fala assim, vou pagar 800 euros ou 900 euros no T2 e bota sua família, uma casa super bonita. Tá certo, você vem e depois você arranja um emprego aqui para você. Isso a pessoa que você vai estar e consiga pagar esse valor por muito tempo. Não consegue. Para você vir é uma coisa, mas para você ficar pagando esses valores, não consegue. Então eles estão, às vezes, enganando ou se aproveitando da maioria dos imigrantes que vêm sem conhecimento e sem ter uma pessoa para orientar nessa questão de arrendamento. Às vezes é o que há também, e eles
a pessoa está com a passagem comprada, com visto pronto, com tudo, e só tem aquela pessoa te oferecendo ali aquele arrendamento. A pessoa vai lá e pega, não tem jeito. Mas dizer que está sendo vantagem, não tem não. Você está sendo aproveitado, você está sendo, às vezes, abusado, lesado por essas pessoas que estão fazendo isso sobre arrendamento. Então, arrendamento aqui é como se fosse uma máfia. A máfia do arrendamento em Lisboa, em Portugal. Tem muitos senhorios, que são pessoas, os donos da casa, que está arrendando ali, arrendou por você por 1 ano, por 500. Passou aquele ano, ele já não quer mais você naquele imóvel, ele já quer te colocar para fora, porque ele vai arrendar para outra pessoa por 650. Porque ele ouviu falar, porque ele viu que os preços aumentaram. Aí ele já quer aumentar o valor. Aí vai lá, bota você para fora. Por isso que a maioria dos contratos aqui agora está sendo de 6 meses ou de 1 ano o arrendamento. E muitas pessoas que têm arrendamento antigo, que estavam pagando ali 300 euros, 400 euros. Então, o senhorio pedindo um imóvel para a pessoa sair, para poder alugar para outro imigrante novato ou outra pessoa por 600, 700, 800 euros. Então, está uma escada subindo, 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 cada vez mais os arrendamentos aqui em Portugal. E dizer que o governo está fazendo alguma coisa? Não está. A realidade é essa. O governo está pouco se lixando para arrendamento em Lisboa ou Portugal. Cada um. Arrendamento aqui em Portugal está virando até comércio, para falar a verdade. Algumas pessoas, principalmente portugueses ou brasileiros também que eu conheço que faz isso, compra o imóvel e arrenda. O imóvel ele vai ser pago com aquele arrendamento. Tudo bem. Às vezes eu nem questiono isso. Mas é o que está sendo feito, é uma forma de ganhar dinheiro. Então quem tem condições compra ali o imóvel e arrenda porque os valores estão realmente muito altos. E tem pessoas para pagar, que são os imigrantes que estão vindo muitas vezes desinformados ou muitas vezes na necessidade mesmo de ter um lugar. Você consegue arrendamento em qualquer lugar. Sempre consegue. Não tem assim, não está tendo mais casa para morar, não está tendo. Sempre tem. A questão mesmo são os valores. Outra coisa, tem muito arrendamento que não está fazendo contrato de arrendamento e não colocando esse contrato nas finanças. Então, se você está vindo e essa pessoa não está colocando esse contrato nas finanças, significa que você não vai ter esse documento e não vai ter nenhuma segurança daquele arrendamento. As pessoas que fazem isso, deixam o valor um pouquinho mais baixo para você não questionar sobre o contrato. Mas vale a pena pedir o contrato porque já é um comprovante de morada ou um comprovante de residência. É isso, tem muitas coisas sobre arrendamento aí na mídia, nas redes sociais, YouTube, TikTok, Facebook, você vai rodando aí e vai ter muitas informações, mas a realidade é essa. A questão mais difícil hoje para o imigrante, ou para quem vive em Portugal, até para os próprios portugueses, é arrendamento. Então presta muita atenção, tenha paciência quando você vir para Portugal, não vem achando que vai morar numa casa, que vai isso, que aquilo, que nem sempre consegue. Quem conseguiu, beleza, é uma coisa boa, mas a maioria não consegue. Então você tem que ter ali paciência, saber que as coisas vão melhorando com o tempo, e quando você chegar aqui em Portugal, é que as coisas vão realmente fazer sentido e você conseguir melhorar esse caminho aí. Então, arrendamento é um ponto sensível, não preste, não vá caindo na primeira lábia, na primeira conversa, principalmente nos grupos de WhatsApp, porque boa parte ou está te lesando, ou está te enganando, ou é um golpe de verdade. Então é muito melhor você procurar alguém que já está aqui, ou você ter certeza de que aquilo dali é de verdade. A única certeza que você vai ter é você vindo, arrendando, como eu falei, vem,
passa 15 dias, passa um período ali na hospedagem, depois se arrenda, mesmo que seja uma situação mais difícil, um quarto ali, só para se safar mesmo, arrende e depois vai mudando. Só confia naquilo que você conseguir ver e ter certeza de que é de verdade e que está tudo bem. Pois é, pessoal, nesse sentido, o Fala Juliano está por aqui. Eu acho que como é um canal para ajudar, eu recomendo que você comenta aí, ó, tô indo para Lisboa, sabe algum lugar, alguma coisa. Eu acho que as próprias pessoas nos comentários podem te ajudar, no próprio canal do YouTube, no próprio Spotify, ou Instagram, ou TikTok, são os canais que eu tenho. E um vai ajudando o outro ali, pode também me procurar, manda um direct para mim. E se eu souber ou se eu tiver alguma informação, eu vou ter o maior prazer em ajudar. Eu, quando vim, não tinha ninguém, e as pessoas que eu conhecia estavam na correria deles, não teve como me ajudar. Mas eu consegui, através da minha namorada, e a gente foi e deu certo. Graças a Deus, passamos muito perrengue, mas deu certo. Um dia eu vou tirar comenta aí, fala Juliano, que eu vou fazer o próximo vídeo só os perrengues que eu passei aqui em Portugal. Só falando de perrengue, para vocês saberem como é que foi. Então comenta aí, fala Juliano, se tiver muitos comentários. Se não tiver, ninguém quer saber. Mas se tiver, significa que vocês querem saber como é que foi esses perrengues. E esses perrengues podem te ajudar a não passar. Ou se passar, saber tirar de boa nesse momento. Mas muito obrigado. Tá sendo um pouco difícil para mim gravar, mas vamos lá. Obrigado por estar aqui escutando esse canal do Fala Juliano e até a próxima e muito obrigado. Olá pessoal, olá pessoal, olá.